Como é que foi se degenerando, né, das inovações aí do evangelismo. E hoje a minha proposta é trazer o método correto, né, o método realmente reformado do evangelismo, né, que nós como reformados, a gente tem essa pecha de que a gente não evangeliza, né, que a gente é muito portas adentro da igreja, né. Isso é uma coisa que não é a verdade, né, não coaduna com a verdade, só que às vezes a nossa postura parece dizer isso, né. Então eu vou fazer um breve retrospecto aí, né, já que foram 3 meses atrás, aí rapidinho, pode passar nele ali. A gente viu a grande comissão, né, que então cada crente individualmente e a igreja como instituição, elas são chamadas, o evangelismo é uma tarefa institucional da igreja, mas também de cada um de nós como crente. Pode passar. Então essas eram as duas dimensões, né, a igreja e a individual. Um erro comum, reformado, né, que eu fiz questão de mencionar, foi que considerar evangelismo igual pregação. E às vezes é esse erro que justifica a pecha que eu falei, de a gente não evangeliza porque as pessoas consideram essa mesma coisa, e não é. Por isso até que é a tarefa de cada um de nós. A gente sabe que o chamado à palavra para ser ministro é um chamado, né? É um ministério, então você foi escolhido por Deus para exercer aquilo. O evangelismo não, você é um crente sem exercer liderança na igreja nem nada, você foi alcançado pela graça de Deus, você está apto e imperativo que você faça isso, né? Então, o outro erro moderno é achar que é só uma campanha periódica de recrutamento, é uma coisa fora da igreja. Então você não evangeliza se você não tem um encontro regular, todas as terças a gente vai na praça pública. Então você não pode falar que a igreja não evangeliza porque ela não tem isso. E esse que é o grande, pode passar, que acho que é agora aí, entra nisso. O erro moderno é definir o evangelismo em termos de métodos. Então, você não pratica o método que a gente pratica, e o método que está em vigor é uma evangelização arminiana, como a gente viu, e vai relembrar aí agora. Então, vocês não fazem isso, e por isso que às vezes a igreja reformada tem, né, esse estigma de que a gente não evangeliza, porque realmente a gente não faz o que eles fazem, né? Chegar nas ruas e falar, Jesus te ama, então já dá a filiação, né, que é uma coisa forte do evangelho, um privilégio de crente, você dá para o ímpio que está aí, nem aí, né, para o Senhor, nem às vezes para você que está anunciando as boas novas. Então a gente não faz da mesma metodologia que eles. Então é um erro definir como método e principalmente também como se tem com resultados. Então, se você só prega o seu evangelismo, só dá certo, é pragmático, se tem resultado. Se não dá resultado, então significa que você não evangeliza da forma correta. Esses são os dois erros. Então, a gente elencou isso, né, que foi o evangelismo moderno, ele é feito através de um vácuo doutrinário, né, ou seja, as pessoas não têm doutrina, elas já querem ir para a rua, né, e evangelizar os outros, só quando elas mesmo não foram nutridas e, né, com alimentos sólidos da palavra de Deus. Existe a excessiva preocupação com métodos, como já falamos, e a falta de preocupação com o princípio da sola escritura. Isso sempre foi assim? É dessa forma que a gente encontra na palavra de Deus, a igreja primitiva, o patriarca? Será que é assim que sempre foi? E essas perguntas que a gente foi direcionando, né? Qual é o resultado desses esforços bem intencionados? Que tem boa intenção nisso, né? Mas o Lloyd Jones, eu citei a frase dele aqui, né? Ele fala... Como é que é? Sincero, mas errado. Você pode ser sincero no que você faz, executa, o método que você utiliza, mas se ele não é bíblico, não importa, você está no erro. E de onde surgiu esse movimento, né? O evangelismo como é conhecido e divulgado hoje? De onde é que ele veio? E a igreja sempre então agiu assim através da sua história? E a gente viu que não. A gente falou bastante do Charles Finney, né? E viu que ele é o chamado pai desse evangelismo moderno aí, né? Do avivalismo, né? Pode passar... Eu não vou fazer com calma, mas de novo, eu ratifico aí a necessidade, né, a sugestão para vocês lerem esse artigo, Evangelização Arminiana, é muito bom, do Michael Horton. Falava, né, um pouco mais dele, do Charles Finney, né, que ele é um advogado, foi um ministro presbiteriano, né, está elencado no tempo, dentro do segundo despertamento, que é chamado de avivalismo, que basicamente, por essa frase aqui, a gente vai ver que é uma coisa muito subjetiva, é aquela questão da experiência, de você viver, sentir o Espírito Santo como uma corrente elétrica, transpassando, começa a ficar uma coisa muito empírica, subjetiva. Pode passar. E aí a gente viu, né, o que isso desencadeia, né, às vezes, assim, essa coisa subjetiva, essa viagem para dentro de si, né, que é o seguinte, é isso aí, ele não quis fazer um seminário formalmente. Olha o sermão mais popular dele: pecadores compelidos a mudarem seus próprios corações.
Ou seja, era muito pragmático. Então, para ele, assim, isso é útil para crescer a igreja, isso é útil para que a igreja realmente, numericamente, cresça. Então, vamos executar. Se não é, então não faz, certo? E o resultado disso dele, né, desse reavivalismo dele, é isso aí, foi a divisão dos presbiterianos na Filadélfia. E ele introduziu isso mesmo, esse nome, Novas Medidas, né, que é o banco do aflito ou assento dos ansiosos, né? Que significa, a frase que ele falava era isso, era um banco que ficava na frente e aí ele pregava, né, e quando as pessoas eram tocadas, então o apelo, na verdade ele é o pai do apelo, né, as pessoas vinham na frente e depois ele fazia, depois mesmo do culto, uma ministração para eles, mas tinha esse banco dos ansiosos, banco dos aflitos. A gente viu como que ele era presbiteriano, né, um desprezo pela confissão de fé, pelos nossos símbolos de fé, né, ele chamava o Papa de papel, né. E aqui ele falava, né, melhor ter um Papa vivo que um morto. Então você vê, né, que isso que a gente tem visto, né, a gente tem orado aí, a gente orou aqui agora, né, pela nossa igreja, nessa denominação. Então esses ataques, eles são antigos, né, você vê, já tem tempo nisso, né, quando você começa a questionar o seu legado, o seu histórico, a ortodoxia, você cai nisso, no subjetivismo e num desprezo totalmente para aquilo que nos foi legado, né. Com relação à teologia, a gente viu que é muito focado na moralidade. Então o Michael Horton no artigo diz que, se você pegar a teologia sistemática dele, é um compêndio de ética, ele fala só sobre moral, né, bem arminiano mesmo. Às vezes você vê, né, aquilo de só questão de pecados sexuais, é só coisa de conduta. Então você vê que é uma questão só ligada à moralidade, não à santidade em si, né? É uma forma de comportamento e não a santidade interior de vida. Ele era pelagiano, isso significa que ele não acreditava que o pecado original foi imputado a nós, ou seja, o homem podia escolher livremente a Cristo, o bem espiritual. O arminianismo, ele é semi-pelagiano, né? É uma modificação, e esse aí é herege mesmo. O Pelágio foi um herege que foi condenado, né, por mais concílios aí da igreja do que qualquer outra heresia. E que ele falava, a teoria do exemplo, que ele falava? Que o homem, né, então, ele não tinha um pecado original imputado em si, e ele pecava por exemplo, por associação. Então você vive em sociedade, é tipo o bom lá, o Rousseau, né, a sociedade corrompe, o homem nasce bom e você vai se corrompendo. Então a teoria do exemplo, e a salvação era a mesma coisa, você vai imitar Cristo e isso vai trazer a salvação. Assim como você imitou o pecado de Adão e por isso você vive em pecado, você vai imitar a Cristo no seu sacrifício, na sua moralidade, você vai, né, enfim, vai ser, a sua redenção passa por isso. Ele dizia que Cristo não morreu por algo, por um propósito, não por pessoas em si, e, né, ridicularizava dessa forma, com essa postura, a teologia, e substituía a pregação de Cristo pela pregação da conversão. Só de, você tem que se converter e tal. E isso é o mais perigoso dele, né? Ele dizia que o reavivamento não é um milagre, depende de nenhum sentido, é apenas um resultado puramente filosófico do uso correto dos meios constituídos, tanto quanto qualquer outro efeito produzido pela aplicação de métodos. Então ele dizia, para você reavivar, ter um avivamento, basta que você siga uma cartilha, não tem de forma alguma uma ação divina necessariamente. Se você utilizar coisas corretas, então você vê o caráter que eu falei, pragmático. E ele dizia, nenhuma doutrina, né, é mais perigosa para o crescimento da igreja do que dizer que um avivamento depende da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. E aí a conclusão, né, do Michael Horton foi essa. Ele dizia, né, portanto, na teologia define: Deus não é soberano, o homem não é pecador por natureza, a expiação não é o verdadeiro pagamento pelo pecado, justificação imputada é um insulto à razão e à moralidade, o novo nascimento é simplesmente o efeito de técnicas bem-sucedidas e o reavivamento é um resultado natural de campanhas inteligentes. E eu gosto mais ainda dessa implicação, a outra frase do reverendo Santana Doria. As implicações de tudo isso que a gente falou é isso, ó, a aceitação do pelagianismo, que é o erro, né, as distorções bíblicas disso, colocar pressão indevida sobre a vontade humana. Você tem um banco aqui, então venha você para frente, se você foi tocado, então é subjetivo. Reduz o processo de conversão a um ato, né? Você veio na frente, fez a oração do pecador, então você é um convertido. E a conclusão inescapável é essa. Então grande parte dos resultados dessa evangelização moderna é questionável, porque o método é questionável, então o resultado também é. E essa frase que eu gostei, ó, que é o pano de fundo para o que a gente vai fazer hoje. A evangelização dos nossos dias, ele dizia, né, na apostila lá sobre evangelismo, é o prolongamento das medidas criadas por Finney. Sequer percebemos que este tipo de evangelização é uma inovação, por isso que eu botei em caixa alta, porque em matéria de fé, de doutrina, de ortodoxia, qualquer coisa que é nova nesse sentido, de que você foi
criado, fabricado, você já tem que ficar com o pé atrás. E aqui a gente viu por vários assuntos como, né, de expiação, tudo dele é errado, começa errado a criação, doutrina da queda, expiação, redenção, tudo isso já é equivocado, a teologia dele. Então, é uma inovação na história da igreja cristã, e como ela está distante da realidade bíblica. Esse é o pano de fundo, é uma evangelização como a gente conhece hoje, e realmente, por esse padrão, por essa régua, a gente não evangeliza, porque a gente não faz, né, pelo menos conscientemente, a propagação do erro, como é esse tipo de evangelismo. E eu propus, né, já naquele encontro passado, que existe uma vereda antiga. Então, se há uma inovação, é porque tem um caminho, tem uma ortodoxia, tem um caminho que a gente deveria não ter nem se desviado dele. E esse versículo de Jeremias diz isso, né? Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Pode passar, Davi. E aí eu fiz naquela definição do que é o evangelismo, então é pregar, né, anunciar o evangelho com a intenção de conquistar verdadeiros seguidores para a glória de Deus. E se o evangelismo é anunciar o evangelho, o que é o evangelho? A gente viu que são as boas novas, boas notícias. E por que boas notícias? Eu gosto dessa questão, a mente meio cartesiana, assim, né, essa neologismo que chama, como é que é aquela premissa que tem uma conclusão, eu sempre esqueço o nome, silogismo, eu acho, né? Então você tem a premissa de Romanos 3,23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A segunda premissa, né, que é a verdade bíblica, porque o salário do pecado é a morte. Então, se todos pecaram e o salário, a paga do pecado é a morte, significa, você pode dizer com certeza, por lógica, que todos merecem a morte, espiritual, física e eterna. E por que o evangelho então é boa notícia? Que ele é a solução diferente, né, a única solução na pessoa de Cristo para essa equação da condenação, vamos botar assim, né? Então, por isso que é uma boa notícia. Caso contrário, seria, né, a gente já estaria todo mundo no inferno por merecimento. Então, por que a gente se envolver com o evangelismo? Né? É uma ordem de Deus, ele né, convocou para que a gente fosse sal da terra e luz do mundo. Amor a Deus e preocupação com a sua glória, e amor e preocupação pelo bem-estar de um homem. O maior bem que você faz para um homem é anunciar o evangelho, dar a ele a chance de conhecer as boas novas do evangelho. Pode passar. E isso é o que eu acho interessante também com relação aos resultados. Esse autor ele dizia o seguinte: se formos obedientes na difusão da mensagem de Deus, ele será glorificado a despeito dos resultados. Os resultados estão fora do nosso alcance, de nossa habilidade e, graças a Deus, fora de nossa responsabilidade. Então, e por que isso? Isso é bom? Porque você vê o próprio discurso de Paulo várias vezes com os judeus que desprezavam. Em Atenas mesmo, a gente vai ler esse texto e fala: o que é que diz esse tagarela, né? Então, Cristo mesmo, quando ele prega lá, e o que que disseram no final? Duro esse discurso. Então, às vezes a própria pregação de Cristo, dos apóstolos, gerou nas pessoas não conversão. O mancebo rico saiu triste. Então você vê que, se você for esperar isso, é uma expectativa que você não deveria ter. A Escritura não coloca isso, porque a própria condenação, ela faz parte da glória de Deus no evangelismo. Então o evangelismo de John Bick fala muito isso, né? Você tem a questão de glorificar a Deus nos que são eleitos e são salvos, e naqueles que tiveram oportunidade e não serão. A condenação desses também vai trazer glória a Deus lá na eternidade. E as frases, né? Essa aí é o último slide, se eu não me engano, para a gente começar o de hoje. Todo cristão é um agente postal de Deus. Sua obrigação é transmitir as boas novas do céu. E essa do Spurgeon é mais categórica, né? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então a gente não tem escapatória de achar que, eu não tenho um cargo na igreja, ou eu sou novo na fé, então eu preciso só ter um escopo todo formal para poder... Não, se você realmente tem o Espírito Santo habitando em você, é nova criatura, você está habilitado pelo próprio Espírito a anunciar as boas novas. E agora tem um método correto, bíblico, de fazer isso, que agora a gente entra na de hoje. A gente viu que lá era termos de método e resultado, né? A evangelismo arminiano. O evangelismo reformado, bíblico, ele se preocupa com o conteúdo e o propósito, e não o método e o resultado. E o conteúdo, qual é o conteúdo disso? As boas novas de salvação, Jesus Cristo vindo como Deus homem para nos salvar, levar os nossos pecados. Esse é o conteúdo, né? Assim, resumido, do evangelho. E o propósito, a gente já tinha visto naquela definição, né, do evangelismo, é a conversão dos pecadores para tirá-los das trevas para a luz. A gente pode dizer em geral, né, que essa revelação bíblica, o método bíblico reformado de fazer, pode segurar, tem esses três pilares aí, né,
que não podem, então, esses assuntos não podem ser deixados de fora, quando você vai anunciar o evangelho, né, evangelizar de forma bíblica, que são o seguinte: a revelação bíblica acerca de Deus, então abarcando a Trindade, os atributos, os nomes de Deus, né, que tem, e as obras, né, de cada um deles, das pessoas da Trindade. Deus Pai projetando a salvação, Deus Filho vindo cumprir, e o Espírito Santo aplicando, regenerando a obra de Cristo. Pode passar. Acerca do homem, que então o homem na sua natureza inicial, né, de estado de inocência, a queda, o estado dele hoje de corrupção, a inabilidade dele em mudar a sua própria natureza e a responsabilidade que ele tem diante de Deus, né? Pode passar. Isso acerca do homem. E de Cristo, a sua pessoa e obra. Então, os seus ofícios, rei, sacerdote, profeta, os estados, né, de glorificação, de humilhação, as duas naturezas, divina e humana de Cristo, a morte, ressurreição, ascensão e segunda vinda. Eu esqueci de botar aí, mas a segunda vinda também. Isso é importante no evangelismo dizer. A gente vai ver o que Paulo fazia isso. Então, a gente vai ver agora cada um desses tópicos, né? Deus, o homem e a pessoa e obra de Cristo. Pode seguir. A gente vai aprender com Paulo, porque é interessante, né? Eu vou pegar aqui o caso mais extremo. Quando a gente tem várias oportunidades na Bíblia de ver como ele lidava com o judeu e como ele lidava com o gentio. E você vê que a abordagem é diferente, até porque, óbvio, o judeu ele já tinha um escopo em si, ele já era monoteísta, ele já sabia da providência, apesar de estar enganado e às vezes ter zelo sem entendimento, ele já tinha um escopo inicial, ele já tinha o judeu. Quando Paulo vai lidar com o gentio, é de uma forma diferente. E eu trouxe então com o gentio, que é uma forma que abarca tudo, e não só com o judeu. E é interessante a gente ver o passo a passo que ele segue, e ele aborda aqueles 3 aspectos que a gente viu. Então vamos começar aí com o primeiro texto. Esse não precisa abrir porque ele está aí, pode passar. Está lá em Atos 14, 15, 17, quando eles curam um coxo, né? E aí o pessoal lá de Listra, se eu não me engano, vai querer adorar ele, chama Paulo de Mercúrio, né? E Barnabé de Júpiter, se eu não me engano, e querem adorar eles. Então é esse texto aí, ó. Ele fala, Paulo falando, ali é um lugar de gentio, né? Ele fala: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, falando da criação, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. E é interessante que ele não começa de cara falando da obra de Cristo. Você pode ver que Paulo não faz isso. Ele está numa cidade gentílica, com pessoas, pagãos, querendo adorar, inclusive eles, que estavam lá trazendo a mensagem do Deus vivo. E ele fala primeiro do Deus como criador, como provedor, mantenedor. Ele não se apressa a falar logo da obra redentora de Cristo na cruz. E é interessante que isso já serve como uma aplicação para a gente, que é, quando a gente for evangelizar pessoas que não sabem nada a respeito de Deus, a gente deve começar do início aí, né? Começar do começo, estabelecendo os fundamentos, colocando, né, como está lá em Hebreus 5,12, os princípios elementares dos oráculos de Deus, que é isso, é Deus como criador, como mantenedor, as obras da criação e da providência. Nosso catecismo fala muito isso, né? Então é você apresentar essas coisas para aqueles que não conhecem nada de Deus. E isso que Paulo fez. Nesse pequeno trecho, ele apresenta Deus Pai em sua graça comum, cuidando do mundo que ele mesmo criou. E é interessante, talvez Paulo fosse discorrer mais, mas no versículo 18, que não está aí, diz que foi com dificuldade que eles impediram que eles continuassem a querer oferecer sacrifício. Então, muito provavelmente, eu não sei, né? Mas ele não pode discorrer mais sobre isso. Ele começou dessa forma e a gente não tem registro bíblico de como se continuou, se de fato mesmo continuou. Mas a gente tem um outro texto que eu vou pedir para vocês abrirem agora, que é em Atos 17, que é a mesma coisa. Ele está na capital cultural do mundo, né, lá em Atenas, com os gregos que eram afeiçoados, né? Nesse texto mesmo vai dizer que eles queriam novidades, eram ávidos por essas coisas. Paulo está lá, e esse a gente tem na íntegra mesmo, o discurso do início ao fim de Paulo. Atos 17, a partir do verso 22. Então ele diz assim, a partir do verso 22: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está
inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então é interessante, pode passar aí, Davi? A gente vai ver aqui de uma forma mais rápida, eu fiz questão de elencar, pode passar aí, o primeiro, ó, então Paulo apresenta Deus aos pagãos como Deus Criador, está lá no verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, está aí, e no verso 26, né? De um só fez toda a raça humana para habitar a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então Deus como Criador, Deus como Deus soberano, Senhor do céu e da terra, que está lá no 24a, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Deus como soberano, pode passar. Deus transcendente, ou seja, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, porque essa era a ideia principalmente do grego, né? Na Acrópole, a cidade alta lá em Atenas, tinha a Paternon lá, que era a casa agora eu não lembro, acho que de Atenas mesmo, né? Atenas, esqueci o nome lá, o sobrenome dela, né? Que eles davam. Então, a ideia deles era esse, que aquele templo, então Deus ficava confinado naquilo. Mas ele fala, o Deus que eu venho apresentar, o Deus desconhecido, que vocês adoram sem conhecer, ele é transcendente, ele é, né, a parte imanente, né, tem a parte imanente, tem a parte transcendente, né, em Cristo Deus veio em carne, né. Então isso é interessante, depois a gente vai acabar abordando de certa forma isso também na vinda de Cristo, né. Então Deus transcendente, ele como Deus independente, versículo 25, não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Então ele é a origem da vida, então ele é independente, porque todas as criaturas têm a sua dependência nele. Pode passar. Deus autoexistente, não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, ele se basta a si mesmo. Se ele não quisesse ter criado o mundo, exatamente, não precisaria. Então ele se basta e dele dependem todas as coisas. Pode passar. Deus mantenedor, 25b, ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. E o 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Pode passar. Deus pessoal, então esse Deus desconhecido deles era o Deus vivo e verdadeiro que ele fala que ele estava anunciando, em contraste com esses ídolos pagãos que eles estavam acostumados. E pode passar aí, acho que é o último, Davi. O Deus espiritual, quando ele fala no 24b, né? Não habita em santuários feitos por mãos humanas, eles também tinham muito essa questão da matéria, até porque o grego também tinha um pouco de achar que essa dicotomia, né? Do espiritual é superior à matéria, a coisa física, e eles também tinham isso. Os deuses dele, eles eram semelhantes ao homem, eles tinham as fraquezas, os vícios humanos, né? E então eles tinham uma semelhança com os seres humanos também, apesar de serem deuses, né? Então você vê que todos esses contrapontos que Paulo foi colocando, né, a gente pode notar aqui, de forma sábia ele lança os fundamentos, os alicerces da mensagem salvadora, da obra redentora de Cristo. E aí você vê que ele termina falando da vinda, que ele destinou um varão que vai julgar o mundo, né? Notifica a todos os homens que todos se arrependam. Então passa da criação de Deus em todos, né, assim, os aspectos basilares do ser e da pessoa de Deus, ele varre aí. E você vê que ele faz, né, ele justificava esse procedimento de Paulo, a ignorância em que eles viviam. E é interessante que, né, em Corinto, né, que é uma cidade grega, Paulo fala justamente isso. Ele fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então o fundamento que ele fez também em Corinto, que ele passou 18 meses lá em Corinto, com certeza foi isso aí, construindo, porque eu fui na cidade de Corinto, tive a oportunidade na Viagem de Ouro,
e vi que tinha um templo de Apolo no meio da cidade. Então eles adoravam ali, né, tinha a casa também de Afrodite, das prostitutas cultuais, tudo isso ali no meio da cidade. Então provavelmente Paulo teve que vir do beabá mesmo, da lição do ser e da pessoa de Deus, e foi assim que ele fez. Então aqui a gente pode tirar uma aplicação, que quando a gente for falar com quem, né, não sabe nada sobre o Deus vivo verdadeiro, a gente precisa falar de Deus como Criador, soberano, providente, mantenedor. E em nosso país, né, é uma coisa engraçada, mas impera essa mesma ignorância da Grécia, porque aqui as pessoas têm ideias equivocadas, né, imaginativas de Deus, e isso requer de nós fazer essa lição desde o início. Eu me lembro isso, quando eu estudava no ensino fundamental, eu fui ver algum filme de Bíblia, não sei se foi de Noé e tal, e a menina, eu me lembro que ela comentou assim, a gente conversando depois, ela falou, cara, o pecado de Adão e Eva foi comer o fruto, não foi comer o fruto não, foi fazer relação sexual. Ela falou, o pecado deles foi esse. Aí eu, não, mas o pecado deles não foi. Eu estudava comigo, minha escola, todo mundo era amigo nosso. Você vê assim, as pessoas têm ignorância desse tipo também. É um grau realmente absurdo, mas acontece isso. Então requer de nós, as pessoas que não conhecem, tirar as visões e as imaginações, as especulações que elas têm de Deus, certo? Então isso é o que a gente viu acerca de Deus. Pode passar, a gente vai ver agora acerca do que o homem, né, o Evangelho precisa falar sobre o homem, a pessoa, né, a humanidade. Pode passar. Então ele precisa saber, o homem, que ele é um ser criado, né, ou seja, dependente de Deus. Pode passar. Caído e culpado. Pode passar mais uma. Convencido de que é um pecador e que é incapaz de mudar essa condição espiritual por si mesmo. Então isso tudo, esse conteúdo evangelístico acerca do homem também precisa ser dito, porque não existe nenhuma área, meus irmãos, que o homem natural, né, sem a graça de Deus, ele é mais ignorante e rebelde do que a sua própria pecaminosidade e situação do seu coração. Pode passar, eu gosto muito desse trecho aí, essa citação. E ele precisa então ser notificado dessa condição espiritual dele. E ele dizia, né, esse autor, eu aprendi por pesarosa experiência que a última coisa que um homem descobre e entende é a sua própria condição aos olhos de Deus. Bendisse o Espírito Santo, que nós todos somos por natureza cegos, surdos, mudos, adormecidos, fora de nós mesmos e mortos. Nada nunca convencerá o homem do pecado, a não ser o poder do Espírito Santo. Mostre-lhe o inferno e ele não corre dele, mostre o céu e ele não o buscará, silencie com advertências e ainda assim ele não se mexerá, aflige a sua consciência e ainda assim ele permanecerá duro. Poder do céu deve descer e fazer a obra para mostrar ao homem o homem o que ele realmente é. O Espírito de Deus é necessário. Então é exatamente essa ignorância aí que a gente vê, né, e que a gente precisa trazer à luz, né? Pode passar. Então, que ele é um ser criado independente de Deus, esse versículo aí de Gênesis 1, 26, 27 diz claramente, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher. Pode passar o outro, esse outro de Isaías aí, só mais um texto, né? Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Então isso é claro na palavra de Deus, né? O homem precisa saber que o Deus triuno e soberano o criou e que a sua vida depende da misericórdia e da bondade de Deus. Eu separei alguns trechos aí também para mostrar que isso é uma coisa tão assim, às vezes, para nós que somos reformados, tipo assim, cara, isso está no sangue, né? A gente fala muito disso na Marinha, pô, isso aí está no sangue, não precisa nem... A gente fala muito assim, né? Quando vai recrutar uma pessoa nova, fala assim, tem alguma dúvida? Se não tem dúvida, é dívida. Então agora você se não tem dúvida, né? É dívida, então você agora já pode ser cobrado. A gente que é reformado, às vezes a gente parte do princípio que todo mundo tem o cabedal de conhecimento, que você que, às vezes nasceram, não foi o meu caso também, mas que nasceu em berço, né, reformado. A Priscila foi batizada pelo pastor Josafá, é um privilégio. Eu cheguei a ser reformada também há pouco tempo atrás. Então às vezes a gente esquece que a maioria dos cristãos do nosso país, eles têm esse vácuo doutrinário que a gente falou, e isso precisa ser mitigado como? Apresentando esses textos, falando sobre essas coisas.
E é interessante que Calvino começa, né? Você vê que é sempre no início, né? Os puritanos também sempre falavam, antes de falar da obra da cruz, era a lei, era mostrar, né? Bater na moita lá para o pecador sair nu, ou seja, deixar sua autojustiça, ver como é que ele é diante da lei de Deus e apontar depois o caminho da cruz. Calvino no início, aí acho que é nas primeiras páginas do Instituto ele fala isso. Nem é a nossa própria existência, na verdade, outra coisa, senão subsistência no Deus único. O fato de você existir demonstra que você está, né, a sua vida ela depende da misericórdia de Deus, a sua existência é subsistência em Deus. Isso é João Calvino. Agora os textos bíblicos, a gente já leu, né, esse aí, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, dá a todos vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar a face da terra. Gosto do próximo texto, Salmo 104, se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. É uma coisa interessante que deveria dar temor para a gente. Você vê assim que às vezes até o ato de você pecar, de você ser rebelde, o ímpio, né, é o próprio Deus que concede a vida para que ele se rebele contra a sua própria autoridade. Então a gente que é crente deveria agir de uma forma infinitamente mais com gratidão pelo que Deus fez por nós e nos conscientizou e notificou a gente do nosso estado. Próximo texto também, Salmo 146. Não confieis em príncipe nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao seu pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ou seja, os seus sonhos, os objetivos, tudo isso que a gente tem, o ímpio, o crente, isso tudo está nas mãos de Deus. Se ele quiser hoje, se ele expirar aqui, se ele parar de conceder ar aqui, eu expiraria aqui, a gente cairia como morto. Então você vê a nossa dependência nesse grau ao Senhor. Isso precisa ser dito, porque o ímpio ele não sabe disso e ele, quando é notificado, talvez às vezes com forma vívida pela palavra de Deus, com o Espírito Santo, talvez ele chegue à razão, abrir o coração, igual Lídia, né? O Senhor abriu o coração para que atendesse essas coisas, mas a gente precisa dizer essas coisas para que eles entendam, certo? Pode passar. Então a aplicação dessa parte também, né, de trazer a ele quem nós somos, criados e dependentes de Deus, a gente tem que ter, então quando você tiver com seu vizinho, trabalho, parente, professor, patrão, qualquer um, essa verdade básica, que Deus nos criou, sustenta e mantém, ela precisa ser dita, porque isso é a base, né, de que Deus tem autoridade e direito sobre nós, porque Ele nos criou, Ele tem direito de nós, e como criaturas nós temos o dever de obedecê-lo. Pode passar? Agora a gente vai falar um pouco sobre o homem, né, que precisa ser convencido de que ele é caído, culpado, né, e que é um pecador. E é interessante porque o homem ele foi colocado, né, naquele estado de inocência, ele não se encontra mais, isso precisa ser dito, né, que o homem foi criado naquele estado de inocência, ele não reflete mais a glória de Deus de forma perfeita como antigamente, e reta e a imagem de Deus, e que por efeito da queda ele é culpado perante Deus. Deus havia criado, isso é interessante, né? Ver o que Deus tinha feito, né? Havia criado e colocado o homem no melhor dos ambientes possíveis, no paraíso, com capacidades e recursos para que as suas necessidades fossem plenamente satisfeitas e ele pudesse viver feliz administrando a criação para a honra e a glória de Deus. Mas ele não obedeceu a Deus e isso teve uma consequência. Então todos os homens foram encerrados no pecado pela queda do nosso primeiro pai. O ser humano precisa conhecer isso, e esse texto eu faço questão que vocês abram, porque isso refuta o pelagianismo que a gente citou de Carlos Finney, que embasa o evangelismo equivocado. Romanos 3, de 9 a 20, a palavra de Deus diz assim, Romanos 3, de 9 a 20, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo homem seja culpável perante Deus.
visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O homem precisa conhecer essas coisas, a gente precisa dizer a eles isso. E é interessante, pode passar aí, Davi, que eu acho que é esses próximos versículos, que essa era a forma apostólica, né, da igreja primitiva de confrontar as pessoas, é trazer o pecado à tona mesmo, né? Então botei aqui alguns textos, esse aí de Atos 2,36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificais, lançando culpa, eles tinham culpa nisso também, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 3,13, é o próximo aí, né? Já botou todos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem vós traístes e negais perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Ou seja, vê sempre aí que vós traístes, negastes, o pecado é trazido, a culpa deles é lançada sobre eles. Homens de dura cerviz, Atos 7, 51 a 53, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornais traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. A gente precisa confrontar, meus irmãos, dessa mesma forma, o homem com a realidade, né, da queda, da culpa que recai sobre toda a humanidade como consequência da desobediência de Adão. E por isso eu peço que avance aí Romanos 5, é o texto mais claro que tem, né, sobre o pecado original, de que ele foi realmente colocado em nós e não a forma equivocada lá dos pelagianos, né? Romanos 5, 12, versículo 12, vou ler só alguns aí, só para não... Romanos 5, versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí vamos lá para o versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E é interessante porque o homem natural, eu lembro quando eu era adolescente, eu era revoltado um pouco também com essa ideia, o cara nem estava lá, Adão, por que a culpa é minha? Eu nem conheci ele, nem estava lá, como é que eu vou herdar uma coisa que não é minha? Só que é interessante que essa é a ideia central do Evangelho, porque Cristo é o segundo Adão. Se você não parte do princípio de que aquilo é histórico, ocorreu, e que a gente tem essa mácula, né, essa doença moral do pecado por conta de Adão, você também não pode se valer da obra de Cristo, porque é o que o texto está dizendo aqui. Como por um só homem, o primeiro Adão, no seu fracasso, a gente herdou a corrupção, no novo Adão, na reconquista, né, que Cristo fez na cruz do Calvário, nos dando nova vida, concedendo o Espírito Santo, que o próprio Deus habitasse nos seus. Então é uma coisa que está interligada à outra. O Paulo Brasil fala muito sobre isso quando ele fala sobre o pacto, que quando você rejeita o que é a maldição da queda, você não pode se apropriar também do benefício da nova aliança em Cristo Jesus. Então é uma coisa que está conectada, isso é tão profundo que você vê que foi aí que o evangelismo antigo, né, a inovação antiga, ela estava completamente equivocada na coisa mais elementar que tinha, que era sobre a doutrina do pecado original. Tem um salmo, agora eu não me lembro, mas ele fala que desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Acho que é o Salmo 56 ou 57, se eu não me engano. É da concepção, ou seja, bem antes até de você nascer, você já herdou isso, né? É como o texto também que o pastor pregou lá, está nos lombos de Adão, né? Como aquele de Melquisedeque, ele pagou dízimo como se estivesse nos lombos de Adão. A ideia é essa, né? Acho que a teologia até chama isso de identidade seminal, às vezes, né? De que exatamente a culpa nossa está justamente isso. Se você for ver, Adão é nosso primeiro pai, a gente descende por geração ordinária, a culpa é nossa, né? No direito também tem uma coisa interessante, o Alexandre deve falar com mais propriedade, mas tem a teoria da imputação. Então, por exemplo, quando um cara da Light vem fazer um serviço e, sei lá, ele queima... Não foi a Light, a instituição Light que fez isso. Foi um cara, um ser que representa aquilo, mas o ato, o delito dele, né, enfim, a coisa que ele fez, tem validade para a empresa. Isso se chama teoria da imputação no direito. Então, você consegue recorrer da empresa
porque não existe a instituição light, ser humano, pessoa física. Só que você consegue imputar à empresa o ato de uma pessoa. E o Adão, por ser o nosso cabeça federal, e é exatamente isso que a gente chama, foi por imputação que a gente recebeu o pecado original. E é como é por imputação que a gente recebe a justiça de Cristo. A gente justificação somos declarados justos sem de fato sermos, né, aqui nessa vida totalmente justos, né? A gente recebe a justiça plena e perfeita de Cristo, a sua obediência ativa e passiva na cruz do Calvário. E é importante também definir nesse mesmo assunto que o que é pecado, que as pessoas têm uma ideia muito vaga, assim, né, muito genérica do que é pecado. Eu gosto da definição do catecismo, que é toda falta de conformidade com a santa lei de Deus. Aí você abarca tudo. Se você não está conforme à lei de Deus manda, isso é pecado. E por quê? Porque as pessoas, o homem natural, ele tende a considerar, quando ele chega a isso, né, a tratar o pecado em termos pessoais ou sociológicos, da sociedade. Então, como é que ele faz isso? Ele olha assim, ele fala, eu sei que eu não sou o homem que eu deveria ser. Eu sou muito egoísta, eu acho que eu precisava ser mais altruísta. Então, ele estabelece para si padrões que ele não atinge, só que isso é o máximo na razão natural que ele chega. Eu não atinjo a perfeição dos meus próprios critérios, dos meus estatutos interiores que eu estabeleço, eu não os cumpro. E para ele, pecado é isso, é só que ele não atinge o que ele estabeleceu. E por isso, se essa visão mesquinha e pequena de pecado, o homem natural nunca vai chegar ele vai chegar, se ele chegar nesse ponto, né, a ter um remorso temporário por seus deslizes, e não um arrependimento verdadeiro pelos seus pecados, se ele tomar o pecado só em termos pessoais, né, de estabelecimento de padrões próprios. E também em termos sociológicos, às vezes assim, eu peco porque eu realmente furo o sinal vermelho, quando não tem ninguém vendo eu faço isso. Não é pecado só o que a sociedade estabelece, até porque tem coisas que são legais, estão amparadas por leis, mas são completamente contra a palavra de Deus. Então a gente precisa desarraigar essa ideia do pecador também, tirar o pecado só a definição dele em termos pessoais e sociológicos. Ele precisa conhecer isso, né, a sua culpa, para que venha a ser convencido da iniquidade, do pecado, da graça de Deus em Cristo. E o pecado ele só pode ser definido teologicamente, jamais psicológica, social, pessoal ou legalmente. Isso precisa ser dito. É interessante, não precisa abrir, mas no Salmo 51, Davi faz isso, né? O Salmo de arrependimento dele, ele não define pecado ali meramente em termos pessoais, psicológicos, sociológicos, de pressão, mas em termos teológicos. Ele fala em termos da sua ofensa a Deus, da sua desobediência e rebeldia contra a vontade de Deus. No versículo 1 ele fala, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele foi notificado das transgressões. Ele reconhece no versículo 5 a sua própria natureza pecaminosa, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Pequei porque sou pecador, nasci assim, admitiu que tinha essa natureza corrompida. Foi notificado, a gente precisa fazer o mesmo. O último tópico acerca do homem, né, a incapacidade natural, pode passar, Davi, de mudar a sua condição espiritual, é o texto de Efésios 2, versículo 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. É necessário salientar também isso, que por si só o pecador não tem nenhum poder ou capacidade de apaziguar a Deus, de agradar a Deus, e na verdade ele não tem nem a possibilidade de querer isso, se o Espírito Santo não agir na sua vontade. Como diz aí o texto, né, ele está morto de seus delitos e pecados, e Cristo diz isso também lá em João 8,34, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Pode passar, Davi. Volta ali, aquilo ali, né, o homem natural, né, ele está preso nos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Está lá em 2 Timóteo 2,26. E chegamos na revelação, a gente vai ver agora, né, que Cristo era a mensagem principal e central da mensagem, do anúncio do Evangelho para gentios, judeus. Era isso que eles pregavam, era Cristo. Como Paulo diz, né, eu me propus nada saber entre vós senão Cristo e este crucificado. Então esse texto aí diz, essas são algumas passagens que provam, né, que Cristo era a mensagem principal do Evangelho.
E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos 5, 42. Só uma curiosidade que todos esses textos que a gente vai ver que está pregar aí, no original é evangelizou. Tá? Isso aqui eu tirei lá do reverendo, esqueci o nome dele, de Belém, que faleceu até no início do ano, esqueci o nome dele. O pastor cita ele direto aí, né? Nas doutrinas da graça, como é que é o nome dele? Não, eu não vou lembrar não. Enfim, aí ele faz essa nota que eu achei interessante, né? Que é o anunciar, né? Ou seja, às vezes não necessariamente, eu não sei agora aqui os textos, quando anunciava o evangelho não era só um apóstolo ou o evangelista, às vezes era as pessoas, em Atos 8 prova isso, né? Que os que foram dispersos, exceto os apóstolos, iam e anunciavam Cristo em todas as províncias. Então aí, a gente viu, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1,15, quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Pode passar, Davi. Então, olha como Cristo era a mensagem central, nesses poucos versículos aí pequenos a gente vê como que eles falavam. Eu peço que os irmãos abram esse texto, por favor, em Atos 2, aqui eu vou mostrar a parte final, a gente já está chegando praticamente no final. Eu fiz questão de separar só no livro de Atos, que era a igreja iniciando, como esse é o padrão de evangelismo que a gente tem que recorrer, não é nessas inovações subjetivas, né, esse desprezo ao legado, né, que a providência de Deus nos destinou, mas é na palavra de Deus, é aqui que a gente vai ver a verdadeiro anúncio, evangelismo bíblico, começando em Atos 2, versículo 22. Então, Pedro, varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matais. Eu gosto desse versículo que mostra a soberania de Deus, a presciência de Deus, foi desígnio de Deus, né? Igual Isaías 53, agradou ao Senhor, né? Moê-lo, né? Fazendo-o enfermar, ou seja, foi Deus que determinou e designou, mas vós o matais. Então você tem a responsabilidade daqueles que fizeram conluio e participaram da crucificação de Cristo, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha, se a gente for notar como que Pedro perpassa todas as profecias do Velho Testamento, ele cita Davi, cita vários salmos, a promessa de um descendente está lá em 2 Samuel capítulo 7, que assentaria no trono de Davi para sempre, a ressurreição de Cristo, exaltação, ascensão e autoridade à destra de Deus. Isso tudo está no discurso de Pedro aqui, no primeiro discurso que temos de Atos, né? Vamos avançar, Atos capítulo 3, a partir do verso 13 a 18. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida.
Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Versículo 22, pode pular para o 22 aí. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Olha também como é que ele enfatiza o aspecto sacerdotal da obra de Cristo, sua morte substitutiva, expiatória, que foi aceita por Deus, e por isso a ressurreição, porque é um sinal de que Deus aceitou o sacrifício de si, né, de Cristo, do seu próprio sacrifício. Enfatiza o ofício profético de Jesus, que ele precisa ser ouvido, e os que não derem ouvidos morrerão em seus pecados e sofrerão a ira vindoura. Isso é uma mensagem evangelística bíblica, né, que a gente precisa seguir. Pode passar aí, Davi? Deixa eu ver isso. Pode passar aí, só mais um. Atos 4, isso aí, Atos 4, 10. Está aí, né? Então esse eu vou ler que está aqui. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então você vê como que Pedro anuncia o evangelho perante o Sinédrio, e ele se concentra na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele confronta eles com a realidade que eles haviam crucificado Cristo e coloca de forma vívida, né, a exclusividade de Cristo para a salvação. Nenhum outro há pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos avançar um pouquinho mais, Atos 8, versículos 5 e 35. Atos 8. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. 35, versículo 30. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Então ele anuncia claramente a pessoa e a obra de Cristo aos samaritanos. Atos 9, avançando mais um pouquinho, 20 a 22. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. É interessante que aqui, o capítulo 9, é Paulo recém-convertido, né? Ele já pregava Cristo, que Cristo era o verbo encarnado de Deus, que era o Deus homem, o Messias prometido no Velho Testamento, demonstrando que Jesus é o Cristo. Esse é o conteúdo principal da mensagem de Paulo, aqui, principalmente no primeiro discurso, né, após a sua experiência de Damasco. E essa grande obra de redenção e salvação, ela é resumida, né, eu acho, num versículo precioso, né, que está em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O significado, né, o propósito da obra de Cristo, a essência da obra expiatória. Deus considerou pecado por nós, puniu na carne de Cristo o pecado, a fim de que nós alcançássemos a justificação. Pode passar, Davi. A gente precisa aprender algumas lições, né, dessas que a gente já está vendo. Eu fiz questão de selecionar alguns textos, só faltam mais 2, se não me engano, para a gente ver como que esse era um modus operandi, né, dos apóstolos da igreja primitiva, e como isso é longe, se você for ver. O evangelismo que a gente conhece, ele não chega nem... não sei, está muito distante disso aí, de apresentar a pessoa e a obra de Cristo, de confrontar, né, de demonstrar que Cristo era cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por quê? Porque a gente falou, é o vácuo doutrinário, não tem doutrina, então você não consegue fazer um evangelismo bíblico se você mesmo não conhece as doutrinas elementares, né, dos oráculos de Deus. Atos 10, 36, eu peço também que os irmãos continuem abrindo aí, Atos 10, 36... até 43, 36,
Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então olha como é que Pedro concentra e focaliza também a sua mensagem evangelística em Cristo Jesus, pessoa e obra, ministério terreno de Cristo, a partir do versículo 38 a 42, né? A crucificação, a ressurreição, segunda vinda, juízo e justificação, mesma coisa. Atos 13, vamos sair, acho que esse é o último texto agora, o penúltimo, Atos 13, 23, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador. Atos 13, versículo 23. O Salvador, que é Jesus, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao contemplar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém, as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias, e embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a despeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse. Por isso, dizem e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas. Eu pulei né? Tu és meu filho, hoje te gerei, e Deus ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também dizem outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então Paulo procede da mesma maneira que Pedro, relembrando e ensinando vários aspectos relacionados à pessoa e obra redentora, sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. E pode passar aí, o último é esse Atos 17, 31, que a gente já leu, Paulo chama ao arrependimento, aquele texto lá do notifica todos os homens, que em toda parte se arrependam, não levou em conta o tempo da ignorância. Então Paulo ele relembra que Deus estabeleceu um dia de julgamento por meio de Cristo, e a prova disso é que o ressuscitou, ou seja, deu as credenciais ao Filho. Então, meus irmãos, que diferença, essa mensagem, esse conteúdo para esse evangelismo raquítico, e diluído que a gente vê nos nossos dias, Pode passar, Davi, a gente vai ver, que então a verdadeira mensagem do evangelho ela é de arrependimento, de expiação, de sacrifício substitutivo, vicário de Cristo em nosso lugar, o justo pelos injustos, da graça de Deus operando, a maravilhosa graça de Deus, do novo nascimento. É exclusiva e ofensiva, escândalo para os judeus, Então você vê que essa mensagem é verdadeira. Se o evangelho de hoje ele não escandaliza, ele não traz a exclusividade de Cristo, é por isso que está todo esse engodo, por isso que o evangelismo de hoje é um evangelismo diluído, muito híbrido, que tem mensagens de
de coach, né, de motivação, e não tem o evangelho puro, apresentado aqui como a gente viu em toda a trajetória de Atos da igreja primitiva, como eles eram, o modo deles procederem, né, na mensagem, no evangelismo bíblico. Para encerrar, eu acho que de slide pode manter esse aí, que vou falar só algumas coisas antes, para a gente dar o arremate, né? A gente viu então aqui, meus irmãos, que a mensagem da evangelização ela se concentra, obviamente, na pessoa divina humana de Cristo, no seu sumo sacerdócio, no profeta por excelência, no Rei dos Reis, no Filho unigênito de Deus. Ela é uma mensagem que focaliza a obra redentora de Cristo, ativa e passiva, sua obediência até a morte de cruz, seus estados de humilhação e glorificação, que a morte expiatória era o centro da pregação de Paulo e dos apóstolos. E é interessante, isso eu peço que os irmãos abram, Colossenses 2,15. Como que eles faziam questão de mostrar e demonstrar o triunfo de Cristo, né? A vitória deles sobre a morte e sobre Satanás. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que às vezes parece que a cruz de Cristo é uma vergonha para os evangélicos hoje, né? Esse arraial moderno da cristandade, né? Então eles meio que falam de Cristo como se pedindo desculpa, né? Para não adentrar algum assunto, alguma coisa que seja que não seja do interesse da pessoa, né, que está recebendo a mensagem. Mas não é assim que eles vinham. Você vê que o evangelho a gente vê era confronto. O evangelho ele precisa confrontar, ele precisa tirar você da visão, da autojustiça que a gente tem, os nossos trapos de imundícia, a gente tem eles como uma coisa certa, de que a gente tem as folhas de figueiras que Adão fez, da nossa autojustiça. Hoje no mundo moderno, a questão da cultura, a questão da educação, é fácil a gente inconscientemente prover para si esses elementos externos e achar que o evangelho precisa despir a gente, ele precisa mostrar exatamente isso, e a cruz é a nossa vitória, o triunfo do povo de Deus é a obra consumada de Cristo da cruz, está consumada. Então isso tem que ficar na nossa cabeça, né? Que ele triunfou na cruz, isso é um triunfo do evangelho, é um escândalo por isso, porque um Deus encarnado que se fez carne, ele vem e a sua obra redentora, consumada, é morrer na cruz como um amaldiçoado, como um abandonado por Deus. Realmente o evangelho é um escândalo, e deve ser assim, e se não está sendo, isso é um sinal de que a gente sucumbiu a esse evangelismo diluído, superficial da nossa atualidade. É interessante, eu lembro que o pastor R.C. Sproul, né, e ele falou uma vez que ele estava falando sobre isso, a obra de Cristo, citando essas coisas, e um cara levantou e falou, isso é obsceno, é primitivo. Ele falou, é exatamente isso, é por isso que o evangelho é um escândalo, porque o homem nunca ia cogitar isso. Vim com todos os reveses da humanidade, Cristo vem humilde de uma cidade desprezada, né? Vem de Nazaré, pode vir alguma coisa boa. Então você vê, esse é o caminho de Deus, é muito mais alto do que os nossos, e esse é o escândalo do evangelho que a gente não pode tirar dele. Então a fidelidade requer isso, que o escândalo do evangelho, da mensagem de Cristo crucificado, ele precisa continuar a ser dita num mundo hostil à verdade de hoje, certo? E a conclusão então seria essa, de que a gente precisa, como Paulo, nada saber entre culturas e tudo mais, senão Cristo e este crucificado. E é interessante que esse versículo ele condensa tudo, pessoa e obra de Cristo. Nada saber entre vós senão Cristo, pessoa de Cristo, e este crucificado, a sua obra. Então a redenção que há em Cristo, né? E o final não poderia ser diferente. A gente vê que a gente não pode resumir então o evangelho em termos de métodos que devemos usar, que não pode ser resumido em termos de resultados, que resultados pertencem ao Senhor. A gente precisa ser fiel, a nossa obrigação é ser fiel. Se os resultados virão ou não virão, Deus o sabe, e a eternidade também dirá, porque a palavra lançada, ela vai cumprir o propósito para o qual foi estabelecida, e isso que está dentro da regência de Deus, isso conforta a gente, certo? A gente deve definir então, não em termos de método e resultado, conteúdo e propósito. Então o conteúdo é esse, apresentar o Cristo em toda a sua obra grandiosa, e o propósito é esse, trazer pessoas ao conhecimento, à igreja do Senhor. E é nosso dever e privilégio, como tudo aquilo que a gente tem na palavra de Deus, a gente tem sempre o privilégio e a obrigação também, de
como por exemplo o dia do Senhor. O dia do Senhor é um privilégio que a gente tem, é um oásis no meio do deserto, né, num mar de corrupção, né, de imundície, de idolatria, que a gente tem, né, de receber de Deus, das fontes de águas vivas, que renova, que traz consolo, conforto, exortação. Mas também é uma obrigação nossa, guardar o dia do Senhor, ter reverência por isso, por entrar à casa de Deus. Então, não é diferente com o assunto do evangelismo, é um privilégio nosso conhecer o evangelho, porque pela graça de Deus, a gente chegou ao conhecimento dele, e também a gente tem um dever de graça receber, de graça dar, e executar as boas novas em Cristo Jesus. E eu gosto dessa frase, né, esqueci agora o nome dele, um pastor americano, que ele dizia isso, que a gente deve anunciar a Cristo, proclamando o genuíno evangelho em toda a sua beleza, em seu escândalo e seu poder de salvar. É isso que eu quis trazer aqui essa noite para os irmãos, né, que a gente seja relembrado desse privilégio e desse dever que repousa sobre nós. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de ser relembrado, Pai, do Teu Evangelho, Pai. Como Lutero, Teu servo, dizia, nós precisamos do Evangelho todos os dias, porque nos esquecemos dele todos os dias, Senhor. E é maravilhoso, Senhor, estar descortinado diante dos nossos olhos, a maravilha, Pai, a maravilhosa grandeza da Tua lei, Pai, que o Senhor quis e aprove ao Senhor engrandecê-la. O Senhor não fez assim a nenhum outro povo, mas o Senhor, aos seus eleitos, aos seus escolhidos, Pai, o Senhor, nós contamos com a Tua paternal condescendência, Pai, o Teu amor imutável, a Tua repreensão, Pai, e somos gratos, Senhor, também pela Tua repreensão, porque a Tua palavra nos exorta, Pai, como está no livro de Oséias, que o Senhor, embora tenha dado a Sua lei, a gente tem tido como coisa desprezível, não conhecendo, preceito sobre preceito, e a gente sempre com enfado, às vezes no dia do Senhor. Senhor, ajuda-nos, conhece, Pai, Tu que conhece o nosso coração, ajuda-nos, renova, Pai, a nossa disposição em Te servir, Pai, porque a nossa obra não é vã no Senhor, os nossos labores, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos habilita a fazer, que possamos fazer com muito mais de bom grado, Pai, gratidão no coração, como foi a mensagem da semana passada também a nós, Senhor, contentamento, Senhor, grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Ajuda-nos, Pai, como crente, Pai, como pertencentes a essa era de consumismo, Senhor. Nós somos assolados às vezes por isso, por sempre querer algo melhor e mais caro, e isso assola também a nossa vida espiritual, porque a gente quer sempre mais, e às vezes de forma subjetiva, de forma equivocada. Ajuda-nos, Senhor, a voltarmos às Escrituras, Senhor, a pregarmos, Senhor, e anunciarmos o Teu nome com fidelidade, com paixão, Senhor, com zelo pelo Teu nome, Senhor, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz e fez através de nós e fará, Pai, a nossa herança incorruptível, Pai, a nossa herança que será de uma vez por todas depois, Pai, desfrutada por nós com o corpo glorificado, Pai, conhecendo como somos conhecidos. Ajuda-nos, Senhor, grava a eternidade em nossos olhos, que a nossa vida, Senhor, seja vivida à luz e à sombra da eternidade, de como essa vida é passageira, Senhor, e de que a nossa leve, momentânea tribulação redundará, Pai, em enorme peso de glória, Senhor, acima de toda comparação. E assim, Pai, nada nos separará de Cristo. Obrigado, Senhor, pela Sua obra maravilhosa na cruz do Calvário, a Sua pessoa e os seus ofícios e a Sua obra consumada na cruz em nosso favor, Pai. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade e oramos em nome de Jesus. Amém.